Olá pessoal, bem-vindos ao canal Desestressa aqui. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais tocantes e poderosas da Bíblia, uma narrativa de lealdade, amor materno e coragem silenciosa. É a história de Rispa, a concubina do rei Saul. Muitas vezes, ao lermos as Escrituras, passamos por nomes e personagens que parecem secundários, mas a história de Rispa é um testemunho que ecoa através dos séculos. Ela nos mostra como um ato de devoção pode chamar a atenção de reis e até mesmo do próprio Deus. Quem foi essa mulher? E por que sua vigília solitária se tornou um símbolo tão poderoso de luto e justiça? Fiquem comigo para descobrir a jornada de uma mulher que, em meio à sua dor avassaladora, demonstrou uma força que mudou o curso da história de Israel. Para entendermos a história de Rispa, precisamos primeiro voltar ao reinado do primeiro rei de Israel, Saul. Rispa era filha de Aiá e uma das concubinas de Saul. Ser concubina naquela época era uma posição complexa. Não era como ser uma esposa principal, mas ela fazia parte da casa real e teve 2 filhos com Saul, Armoni e Mefibosete. Imagino que sua vida na corte fosse cheia de altos e baixos, especialmente com o temperamento instável de Saul e a ascensão do jovem Davi, que se tornaria o próximo rei. Após a morte trágica de Saul e seus filhos na batalha contra os filisteus, o reino de Israel ficou dividido e mergulhado em caos. Foi nesse cenário de incerteza política que o nome de Rispa reapareceu, não por sua própria vontade, mas no centro de uma disputa de poder. Abner, que era o comandante do exército de Saul, tentou colocar Isbosete, um dos filhos sobreviventes de Saul, no trono. No entanto, Isbosete acusou Abner de ter se deitado com Rispa. Naquela cultura, tomar uma concubina do rei falecido era um ato simbólico, uma forma de reivindicar o trono. Abner ficou furioso com a acusação, negou veementemente e, como resultado, decidiu mudar sua lealdade para Davi. Esse incidente, onde Rispa foi usada como um peão no jogo político, mostra como sua posição era vulnerável. Ela não tinha voz. Era um objeto no conflito entre homens poderosos. Mas o momento mais marcante de sua vida ainda estava por vir, e seria um momento em que ela, e não os homens ao seu redor, tomaria as rédeas de sua própria narrativa. Anos mais tarde, já com Davi reinando sobre todo o Israel, uma grande fome assolou a terra por 3 anos consecutivos. Preocupado, o rei Davi buscou a face do Senhor para entender a causa daquela calamidade. A resposta de Deus foi direta e surpreendente. Era por causa de Saul e de sua amicasa sanguinária, pois ele havia matado os gibeonitas. Mas quem eram os gibeonitas? Eles eram um povo que séculos antes, nos dias de Josué, tinha feito um pacto de paz com os israelitas. Josué e os líderes de Israel juraram poupar suas vidas. Contudo, Saul, em seu zelo equivocado, quebrou esse juramento e promoveu um massacre contra eles. Agora, gerações depois, a injustiça clamava dos céus e a terra sofria as consequências. Davi então chamou os gibeonitas e perguntou: "O que posso fazer por vocês? Como posso reparar esse erro para que abençoem a herança do Senhor?" A resposta deles foi dura. Eles não queriam prata nem ouro. Eles queriam justiça, uma justiça de sangue, conforme os costumes da época. Eles pediram que 7 descendentes de Saul lhes fossem entregues para serem executados e pendurados diante do Senhor em Gibeá, a cidade natal de Saul. Era uma forma de expiar o pecado do rei e aplacar a ira divina que se manifestava na fome. Para Davi, era uma decisão terrivelmente difícil. Ele precisava restaurar a aliança e acabar com a fome, mas isso significava sacrificar membros da família de seu antecessor, a quem ele um dia amou como a um pai. E aqui, o destino de Rispa toma um rumo trágico. Entre os 7 homens escolhidos para morrer estavam seus 2 filhos, Armoni e Mefibosete. Além deles, 5 netos de Saul, filhos de sua filha Merabe, também foram entregues. Imagine a dor dessa mãe. Seus filhos, que nada tinham a ver com o crime do pai, foram escolhidos para pagar uma dívida de sangue antiga. Eles foram executados e seus corpos foram deixados expostos em um monte, no início da colheita da cevada,
um gesto para mostrar que o sacrifício pela terra havia sido feito. A lei de Moisés ordenava que os corpos não deveriam permanecer expostos durante a noite, deveriam ser enterrados. Mas, nesse caso, foram deixados à mercê dos elementos, uma desonra final. É neste momento de dor insuportável que Rispa se transforma de uma figura passiva para uma heroína de ação. O que ela fez a seguir é um dos atos mais comoventes de toda a Bíblia. Rispa pegou um pano de saco, um símbolo de luto profundo, e o estendeu sobre uma rocha. E ali ela ficou. Ela criou um abrigo improvisado e começou sua vigília. Dia e noite, ela guardou os corpos de seus filhos e dos outros 5 homens. Durante o dia, ela espantava as aves de rapina que vinham para devorar os cadáveres. Durante a noite, ela afugentava os animais selvagens. Ela não comia, não dormia, não descansava. Ela apenas velava. Pensem na força dessa mulher. Sozinha, em um monte, enfrentando o sol escaldante, o frio da noite, o medo dos animais e, acima de tudo, a dor esmagadora de ver os corpos de seus filhos em decomposição. Sua vigília não durou 1 dia ou 2. A Bíblia diz que ela ficou ali desde o início da colheita até que a água do céu caiu sobre eles. E isso significa que ela permaneceu em seu posto por meses, provavelmente da primavera até o outono, até que as primeiras chuvas chegassem, sinalizando o fim da seca e da fome. Seu protesto silencioso era uma declaração poderosa. Ela estava dizendo: estes homens merecem um enterro digno. Eles eram meus filhos. Eles eram seres humanos. Em um mundo dominado por homens, sua ação era um grito por dignidade e respeito pelos mortos. A notícia da vigília de Rispa chegou aos ouvidos do rei Davi. Sua lealdade e coragem o comoveram profundamente. Ele, que era um homem de família, um poeta sensível à dor humana, não pôde ignorar o protesto silencioso daquela mãe. O ato de Rispa despertou a consciência do rei. Ele percebeu que a justiça não estava completa. A expiação havia sido feita, mas a humanidade havia sido esquecida. Davi então deu uma ordem. Ele foi pessoalmente buscar os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, que estavam em Jabes de Gileade, onde haviam sido resgatados e enterrados honrosamente após a batalha em que morreram. Davi então reuniu os ossos de Saul e Jonatas com os ossos dos 7 homens que foram executados, os filhos e netos de Saul que Rispa havia guardado com tanto zelo. E ele providenciou um enterro digno para todos eles, na sepultura de Quis, o pai de Saul. Finalmente os corpos encontraram descanso. A Bíblia nos diz que depois disso, Deus atendeu às súplicas em favor da terra. A chuva veio, a fome acabou. A vigília de uma única mulher não apenas garantiu um enterro honroso para seus filhos, mas também foi o catalisador final para a cura da nação. Ela não liderou um exército, não fez discursos inflamados. Com um pano de saco e uma determinação inabalável, ela moveu o coração de um rei e, de certa forma, apressou a resposta de Deus. A história de Rispa é uma lição atemporal. Ela nos ensina que não importa quão pequena ou impotente você se sinta, um ato de amor e lealdade pode ter um impacto gigantesco. Em seu luto, ela não se entregou ao desespero. Ela transformou sua dor em ação, sua impotência em um protesto poderoso que ecoou até o palácio real. Ela nos lembra da importância de honrar os mortos, de lutar por dignidade mesmo nas circunstâncias mais sombrias. A vigília de Rispa é um símbolo eterno do amor materno, um amor que não se rende, que protege e que luta até o fim. É uma história que nos inspira a nunca subestimar o poder de um coração devotado e a força que podemos encontrar mesmo em meio à maior das tragédias. Obrigado por assistirem e por me acompanharem nesta jornada pela vida de Rispa. Espero que a história dela tenha tocado vocês tanto quanto me toca. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Deixe um comentário abaixo, me dizendo o que mais te impressionou na atitude de Rispa. Que a coragem e a lealdade dela nos inspirem em nossas próprias vidas. Fiquem com Deus e até a próxima.